Você já deve ter reparado que a maioria dos ônibus e algumas lojas tem espelhos desse tipo nos seus corredores. Você sabe por que eles são utilizados? Meu nome é Cecília, eu faço parte do PIB de Física e hoje eu vim falar um pouco sobre reflexão. Então vamos partir do que a gente conhece. A maior parte dos espelhos que a gente tem em casa são chamados espelhos planos e você já deve ter reparado que a imagem que eles produzem é muito parecida com o objeto que está sendo refletido. Então a imagem não fica maior nem menor que o objeto, não fica de cabeça para baixo e a única diferença maior é que se você levanta o seu braço direito na frente do espelho, a imagem no espelho levanta o braço esquerdo. Porém, nem todos os espelhos produzem imagens dessa forma. Em relação ao tamanho, alguns espelhos produzem imagens maiores do que o objeto e outros produzem imagens menores. Também é possível, em relação à posição, que as imagens sejam geradas de forma virtual, isso é, dentro dos espelhos, como acontece nos espelhos planos, ou imagens reais, são imagens produzidas do lado de fora dos espelhos. Sim, isso acontece, parece coisa de ficção, mas é muito legal. Por fim, as imagens podem ser direitas ou invertidas. Isso é, se a imagem ficar de cabeça para baixo, ela é invertida. Se a imagem estiver de cabeça para cima, ela é direita. Além dos espelhos planos, que a gente já conhece muito bem, nós vamos estudar os chamados espelhos esféricos. Então imagine o seguinte, você tem uma bola, uma esfera, e do lado de fora ela é feita de espelhos, ela reflete as imagens que estão do lado de fora. Esse tipo de espelho é chamado de espelho convexo. Por outro lado, agora imagine que essa esfera é muito grande, você está do lado de dentro da esfera e as paredes do lado de dentro dela refletem as imagens. Isso é um chamado espelho côncavo e eles possuem características muito interessantes. Para estudar esse tipo de espelho, normalmente a gente faz um recorte na esfera. Mas antes de chegar até aí, eu vou mostrar alguns pontos importantes que a gente vai precisar para entender esse tipo de espelho. Então, primeiro você imagina que toda esfera tem um centro, certo? Tem um ponto no meio dela. Esse ponto, no estudo de espelhos, é chamado de centro. Bem autoexplicativo. Se você traça um raio desse centro até uma das laterais da esfera, a gente vai chamar esse raio de eixo principal. E a junção desse eixo principal com a lateral da esfera é chamada de vértice. Agora, para estudar como as imagens são geradas nesse tipo de espelho, eu vou fazer um recorte na nossa esfera e vou levar ele para um esquema que eu vou representar no papel. E nessa matéria é muito importante que você saiba fazer esse tipo de esquema para encontrar as imagens em espelhos esféricos. Aqui eu fiz um modelo para a gente entender como funciona um espelho esférico. Então a gente vai usar apenas uma parte dele, o pontilhado é só para vocês entenderem o formato da esfera. Então os pontos que eu falei, aqui está o centro da esfera, o vértice e o eixo principal. Se esse fosse um espelho plano, se a gente incidisse um raio de luz aqui, ele ia refletir esse raio de luz de forma paralela. Porém, os espelhos esféricos não funcionam dessa forma. Mas tem alguns raios que a gente consegue prever de que forma que eles serão refletidos, e é eles que a gente vai utilizar para entender como é formada a imagem nesse tipo de espelho. O nosso primeiro exemplo são os raios que passam pelo centro do espelho. Então, quando a gente incide um raio que passa pelo centro, o espelho se comporta como se ele fosse um espelho plano, e aí ele vai refletir o raio na mesma direção. O segundo raio muito importante que a gente tem é o raio que bate no vértice. Quando o raio incide nesse ponto, o espelho reflete ele do outro lado, porém com o mesmo ângulo. Nós ainda temos dois raios cuja reflexão a gente consegue prever. E a gente vai acrescentar mais um ponto a esse esquema para a gente conseguir entender de que forma essa reflexão acontece. Então, quando a gente incide um raio paralelo ao nosso eixo principal, esse raio sempre será refletido no foco do espelho. O foco do espelho é um ponto exatamente no meio entre o vértice e o centro.
A parte mais legal desse caso é que quando a gente incide um raio paralelo, ele é refletido no foco. Mas quando a gente incide um raio que passa pelo foco, ele é refletido paralelo. Então esses casos são opostos. Fazendo uma rápida revisão do que a gente acabou de ver, sabemos que um raio que incide passando pelo centro é refletido de volta passando pelo centro. Um raio que incide no vértice é refletido do outro lado com o mesmo ângulo. Um raio que incide paralelo ao eixo principal é refletido no foco. E um raio que incide no foco é refletido paralelo ao eixo principal. Porém, esse tipo de espelho é um espelho côncavo. E se a gente voltar no nosso problema inicial, vocês devem ter reparado que os espelhos que são utilizados normalmente nos ônibus ou nas lojas, eles têm uma curvatura para fora. Normalmente são espelhos convexos. Então vamos entender melhor como acontece a formação das imagens nos espelhos convexos. Então aqui a gente tem um exemplo de um espelho convexo, que é esse pedacinho aqui. E vocês vão perceber que, diferente do espelho côncavo, o centro e o foco do espelho convexo estão dentro do espelho, né? Aí vamos imaginar que nós temos um objeto qualquer aqui do lado de fora do espelho, e nesse caso a gente vai pensar que é uma pessoa. Então, como será a imagem dessa pessoa dentro do espelho? Então, basicamente, os pés dessa pessoa vão continuar sobre o eixo principal, mas a gente tem que estudar para que lado que ela vai ficar, se ela vai ficar maior, se ela vai ficar menor, se ela vai ficar de cabeça para baixo dentro do espelho. E para isso a gente vai usar os raios que a gente acabou de estudar. Então, pegando do topo da cabeça da nossa pessoa, estão saindo vários raios daqui, porque a gente já sabe que esse tipo de reflexão é uma reflexão difusa. Então, essa pessoa está refletindo a luz de forma a espalhar essa luz. Então, vários raios vão chegar até o espelho. O encontro desses raios vai ser o lugar onde a cabeça dessa pessoa vai ser projetada no espelho. Mas como que a gente vai encontrar? Então, basicamente, a gente vai utilizar o encontro de pelo menos 2 raios que a gente sabe prever onde eles vão parar. A maioria dos exemplos utiliza as duas últimas relações que a gente estudou, do raio que incide paralelo e é refletido no foco, e vice-versa. E é exatamente isso que eu vou usar. Então, esse raio incidiu paralelo e ele vai ser refletido no foco. Porém, o foco está aqui dentro. Então, a gente vai fazer essa reflexão dessa forma. Certo? Ele incide paralelo e ele é refletido passando pelo foco. A gente consegue perceber isso prolongando esse raio. Agora, vamos fazer incidir um raio em direção ao foco. E ele será refletido paralelo ao eixo principal. Para encontrar onde vai ficar o topo da cabeça da nossa pessoa, nós precisamos encontrar onde esses 2 raios se cruzam, os 2 raios que foram refletidos. Como vocês podem perceber aqui, esse segue paralelo e esse para cima. Então, eles não vão se encontrar aqui, no ambiente onde está a nossa pessoa. Para isso, a gente vai usar um prolongamento desses raios. Assim, podemos perceber que o encontro deles será aqui. Dessa forma, podemos perceber que a imagem gerada num espelho convexo ela é menor do que o objeto, direita, pois a nossa pessoa está de cabeça para cima, e virtual, porque ela é gerada dentro do espelho. Então, voltando à nossa pergunta inicial, por que esse tipo de espelho é tão comum em ônibus e lojas? Bem, a imagem produzida é sempre direita, então ela é de fácil visualização e sempre menor do que os objetos, o que significa que um espelho relativamente pequeno dá um grande campo de visão para
para o motorista ou para o vendedor, o que é sempre uma vantagem, para que eles consigam ter um bom controle do ambiente. Agora, vocês já viram espelhos que aumentam as imagens? Que são muito comuns em espelhos de maquiagem ou em salões de beleza, e vocês já devem estar imaginando que eles funcionam de uma forma um pouco contrária desse espelho que a gente acabou de estudar. Mas aí eu te pergunto, você sabe qual tipo de espelho formaria essa imagem? Você sabe como essa imagem é formada?